A década de 50 do século XIX assistiu a um grande desenvolvimento das vias de comunicação, progresso económico e estabilidade política. Esta época ficou conhecida pela regeneração. O responsável pelo desenvolvimento económico foi Fontes Pereira de Melo, que deu origem à implementação de vias de comunicação, como caminhos de ferro, pontes, estradas e o telégrafo. No entanto, estas medidas acabaram por trazer desigualdade entre o litoral e o interior, e com isso, polémica. O movimento literário que reinava em Portugal nesta altura era o ultrarromantismo. Características deste movimento são a liberdade criativa do humano, o tédio constante, a morbidez, o sofrimento, a idealização do amor e da mulher e o subjetivismo. A década que antecedeu a publicação dos Maias foi uma das mais polémicas da história da literatura e ficou marcada por revoluções. O positivismo, que defende que só pode ser conhecido aquilo que a observação e a experiência podem verificar, substituiu o idealismo, que defende que a realidade é mentalmente construída ou imaterial. O realismo, que pretende retratar a vida como ela é, ataca o romantismo, pondo a nu os grandes problemas da sociedade. Os Maias foi publicado dia 2 de junho de 1888. Diz-se que Essa demorou cerca de 8 anos a escrever o romance, e que isso explica o seu distanciamento do realismo e naturalismo ao longo da obra. No início, Essa é sem dúvida influenciado por ideias naturalistas, tais como o meio, educação e hereditariedade serem fatores determinantes de evolução do indivíduo e também a omnisciência do narrador. Já no fim, Essa responsabiliza o destino pelo desenlace trágico da família Maia. Tragédia parece ser a melhor palavra para descrever uma história marcada por incesto e morte. Mesmo sendo hoje em dia considerado o seu melhor trabalho, daí teres que ler um livro deste tamanho no teu 11º ano, Os Maias não foi tão bem recebido ao início como as outras obras de Essa. O próprio Essa teceu críticas ao romance, nomeadamente à sua extensão. Vês? Não és o único a achar que o livro é demasiado grande. Fialho de Almeida, um escritor português, em 1888, descreveu Os Maias como o trabalho torturante, desconexo e difícil de um homem de gênio que se perdeu num assunto e leva 900 páginas a encontrar-lhe saída, correndo e percorrendo muitas vezes o mesmo carreiro. O próprio Eça de Queiroz descreveu Os Maias como um imenso pedaço de prosa. No entanto, mesmo com o seu tamanho, esta obra genial sobreviveu ao teste do tempo e foi traduzida para diversas línguas. A questão Coimbra, ou a questão do bom senso e do bom gosto, foi a primeira grande polémica entre a nova geração literária, a já referida geração de 70, e a geração antiga e ultrarromântica. Tudo começou devido à publicação de uma carta por António Feliciano de Castilho, onde este censurou um grupo de jovens de Coimbra, Essa e os seus amigos, que acusou de exibicionismo e falta de bom senso e bom gosto. Antero de Quental respondeu com uma carta intitulada Bom Senso e Bom Gosto, na qual o jovem escritor ataca os valores convencionais. Pouco tempo depois, o mesmo escritor desenvolve essas ideias num folheto, apelando à necessidade de uma literatura que acompanhasse o pensamento moderno e os principais temas da atualidade. Tudo isto causou controvérsia. Na base de tudo isto estavam as diferenças da definição de arte de Antero e de Castilho. Castilho defendia a arte pela arte e Antero defendia que a arte devia estar ao serviço das transformações sociais, considerando a poesia em particular como a voz da revolução. Assim se abriu caminho para o realismo em Portugal. Outros aspectos que facilitaram a entrada do realismo em Portugal foram a ligação ferroviária entre Coimbra e Paris e a contestação dos jovens intelectuais ao poder instituído. Ao contrário do que se diz muitas vezes, Antero não foi um introdutor de realismo em Portugal. Foi, sim, um romântico que acreditava e defendia a função revolucionária da arte em geral e da poesia em particular. O que ele fez foi abrir caminho para o realismo crescer em Portugal, e o maior responsável por esse crescimento foi sem dúvida Essa de Queiroz. O arranque do realismo em Portugal foi feito através das Conferências Democráticas do Casino, programadas para Lisboa em 1871. O aparecimento do realismo foi também consequência do triunfo do positivismo, teorias evolucionistas e do socialismo utópico e depois materialista. O Crime do Padre Amaro, de 1876, e o Primo Basílio, de 1878, foram duas obras escritas por Essa que são apontadas como os dois primeiros romances realistas da literatura portuguesa. O Crime do Padre Amaro até deu origem a um filme que vocês ainda não têm idade para ver. No entanto, segundo Ernesto Guerra da Cal, estes romances já se aproximam do naturalismo, que defende que o escritor deve manter a objetividade e rigor científico relativamente à realidade. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, subscreve e deixa um like. Se quiseres ter acesso a mais vídeos destes para te ajudar nos exames nacionais, vai até ao nosso Patreon e podes ter acesso a todos eles por apenas 6€ por mês. Assim, tens acesso a uma maneira mais fácil de aprender e ajudas este canal a manter-se ativo pelo preço que pagarias por um hambúrguer no McDonald's. Até à próxima!